A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição. Tá sem som, pessoal. A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Bom dia a todas e todos. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 16 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da distribuidora catarinense de energia elétrica limitada, a DECELT, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido por nós como DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para o período de 2022 a 2026.
tanto a revisão tarifária quanto esses indicadores são muito importantes para que todos nós acompanhemos. Os indicadores chamados de DEC e FEC são muito importantes para a definição e para que tenhamos a percepção da qualidade da prestação do serviço de energia elétrica. Esta audiência pública ela está vinculada à consulta pública número 31 de 2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e em virtude da pandemia do Covid-19. Eu convido a todas e todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o pendilouro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado. Esta mesa diretora dessa reunião virtual, essa audiência pública virtual, é composta pelas seguintes pessoas. Por mim, Delvio Guerra, sou diretor da ANEEL e vou presidir esta sessão.
por Devete Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, da ANEEL, por Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, da ANEEL, por Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, que vai fazer, às vezes, de secretário desta audiência. Nós estamos aqui com a presença do corpo técnico da ANEEL e do corpo diretivo da agência, evidenciando nosso compromisso importante, que a ANEEL faz questão de ressaltar, com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje, para esta audiência pública. Eu lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência, o interesse público e, sobretudo, com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. O mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores e consumidoras de energia elétrica que estão hoje dedicando uma parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Aqui eu quero ressaltar essa expressão, exercício de cidadania. Assim, eu registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL. E ele precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população, aos consumidores, à sociedade de um modo geral, os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da DECELT. E, claro, coletar e observar as contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica, ela está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, da distribuidora, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da DECELT, ele teve início há vários meses, compreendendo, dentre outras, as seguintes etapas. Primeiro, a apresentação pela concessionária das informações requeridas para que a ANEEL possa chegar aos valores de índices de revisão da tarifa. A elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária, a partir dessas informações encaminhadas pela distribuidora, e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária. Em seguida, a manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre a proposta que foi apresentada pela ANEEL. E, posteriormente, a divulgação no site da ANEEL da audiência pública, das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade, o DEC e o FEC, que eu me referi antes sobre a importância deles, e para a estrutura tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL, e essas contribuições podem ser enviadas por meio do nosso site, na internet, ou por correio, até o dia 16 de julho. Então, muito importante que todos observem essa data, até o dia 16 de julho. E essas contribuições, elas serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Então, aqui, uma referência importante. O que estamos fazendo aqui hoje é apresentar os primeiros números em relação à revisão tarifária. A decisão final, ela será tomada a partir das contribuições nesta audiência pública e todas as contribuições que vierem da sociedade, dos consumidores, até o dia 16 de julho deste ano. Essa reunião virtual ela vai obedecer os seguintes procedimentos. Primeiro, nós vamos transmitir
um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas. Então, peço atenção, peço que observem com cuidado esse vídeo, porque é nele que estão as normas e a forma como cada um pode participar da audiência. A apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Setorial e Participação Pública, até 15 minutos aproximadamente. Depois, uma apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, também aproximadamente 15 minutos. E, por fim, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, também de aproximadamente 15 minutos. E, posteriormente, após as apresentações da própria ANEEL, nós teremos aqui uma apresentação do Conselho de Consumidores e a manifestação dos expositores que estiverem inscritos. Essa participação, essa manifestação dos expositores, ela fica limitada a 5 minutos para cada um. O encerramento da reunião está previsto para em torno de meio-dia, 12 horas. Ok? Então, dando início à audiência, nós passaremos ao vídeo institucional, explicando como participar da audiência pública e das audiências públicas de um modo geral na agência. Então, eu pediria que fosse transmitido o vídeo institucional. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Muito obrigado. Nós vamos passar agora a palavra ao Fernando Miranda, da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, e ele vai apresentar aqui alguns detalhes sobre os indicadores comerciais da DCELT, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Então, eu passo de imediato a palavra ao Fernando Miranda. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar alguns dados acerca da distribuidora catarinense de energia elétrica, DCELT, antiga Iguaçu Energia. Vou falar sobre
a satisfação dos consumidores da Decelt, apresentar alguns dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora, apresentar também alguns indicadores comerciais e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC são utilizados para subsidiar as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC é utilizada no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 240 consumidores residenciais na área de concessão da Decelt. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Podemos ver que na última pesquisa IASC, a de 2019, a Decelt obteve a sua melhor nota histórica, 77,71, uma nota acima da média da sua categoria, Sul-Sudeste, Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras, e bem acima da média Brasil. Isso colocou a empresa em 6º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação. 77,71 é a nota de satisfação global. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica, relação custo-benefício, se o que ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. Confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso esse consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Podemos ver que a nota de 2019, comparada com a nota do IASC de 2018, aumentou 12,69%, colocando, como dito anteriormente, a empresa em 6º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país e em 5º lugar na sua categoria, Sul-Sudeste Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Decelt prestou 15.542 serviços aos seus consumidores, sendo 99,38% realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a Decelt prestou 11.931 serviços aos seus consumidores e 97,65% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2016 a 2021, considerando o presente ano até 25 de junho. Podemos ver que em 2020 foi o maior número de reclamações, 73 reclamações, e até o presente momento, considerando a data de 25 de junho, temos 17 reclamações em 2021, que mostram a tendência de queda no número de reclamações comparados ao ano anterior. Aqui temos um detalhamento dessas reclamações recebidas em 2020, que foi um quantitativo um pouco acima da média da distribuidora. Em primeiro lugar, temos conexão de microgeração. Em segundo, ligação. Em terceiro, falta de energia. Em quarto, extensão de rede. E em quinto lugar, faturamento de microgeração. Destaco que as reclamações com relação à microgeração, seja por conexão ou por faturamento, somam 20 reclamações das 73 recebidas na ouvidoria da ANEEL
no ano de 2020. Como resolver uma demanda com a Decelt? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode informar falta de luz, fazer denúncias, ver vídeos institucionais, ver sobre as bandeiras tarifárias, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da diretoria ao vivo, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e ainda são transmitidas também ao vivo as audiências públicas. Neste momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pela apresentação. E, na sequência, eu vou passar a palavra ao Mairo Olívio Santos, que é servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição e que vai apresentar alguns detalhes sobre os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da ADCELT, aqueles dois indicadores aos quais me referi no início desta sessão, o DEC e o FEC. Então, Mairo, por favor, você está com a palavra. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição SRD e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da empresa Distribuidora Catarinense de Energia Elétrica Limitada, DECELT. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Pelo regulamento da ANEEL, os limites dos indicadores DEC-FEC são estabelecidos para subdivisões da distribuidora definidos como conjunto de unidades consumidoras. No entanto, a DECELT possui somente um conjunto de unidade consumidora, chamado de I-Energia, que possui, é claro, o mesmo número de consumidores da empresa, cerca de 37.500. Nessa lâmina, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras amarelas indicam os valores apurados, ou seja, quantas horas os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais clara indica os valores de limites de qualidade para os anos passados. E a linha azul mais escuro, os valores de limites propostos para os próximos anos. Observe a trajetória decrescente dos limites propostos, começando em 11 horas em 2022 e terminando em 9 horas em 2026. Sobre o desempenho histórico, vemos que a distribuidora desde 2018 cumpre com seu limite de DEC. De maneira análoga para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa. Com a linha mais escura, os limites para os anos passados
em a linha amarela mais clara, os limites propostos para os próximos anos. Vemos também a trajetória decrescente, que começa com 8 interrupções em 2022 e termina com 6 interrupções no último ano. Sobre o desempenho, notamos que, desde 2017, o FEC da empresa performa abaixo dos seus respectivos limites anuais. Agora, nessa lâmina, vemos uma comparação dos limites de DEC da Decelt, nas barras cinzas, com os limites de empresas parentes, quanto à localização e o porte, aqui nas linhas. Observa-se que seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Aqui é a mesma análise para o FEC, onde os limites da empresa, as barras cinzas, estão acompanhando os limites das empresas a elas semelhantes, aqui também nas linhas. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar para esta audiência. Agradeço a atenção dispensada, tenham todos um bom dia. Obrigado, Mairo, pela sua apresentação, também muito objetiva e muito esclarecedora. E agora eu passo para a apresentação do Devete Ferreira, que é servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, e que vai exibir para todos aqui como é feita a revisão, a metodologia que é utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão. Por favor, Devete, você está com a palavra. Bom dia, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária periódica da Decelt, que está sendo submetida à consulta pública. Inicialmente, é importante destacar que uma das finalidades do contrato de concessão é proporcionar um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Nesse ensejo, de um lado, o consumidor deve obter um serviço de qualidade, pagando por isso uma tarifa justa. Por outro lado, a distribuidora deve ser adequadamente remunerada para cobrir os custos operacionais e obter um retorno sobre o capital investido. E a ANEEL dispõe de 3 mecanismos para alcançar esse equilíbrio: a revisão tarifária periódica, o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária extraordinária. A primeira desses mecanismos, a RTP, por qual a Decelt vem passando, é realizada em média a cada 5 anos e visa definir o custo eficiente da distribuição da concessionária, as metas de qualidade de perdas de energia elétrica e os componentes do fator X. Já o RTA, como o próprio nome sugere, é realizado anualmente nos anos em que não há revisão tarifária e tem como objetivo repassar os custos não gerenciáveis relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais. Além disso, atualizar a parcela B pelo índice de inflação definido no contrato de concessão menos o fator X. Por último, tem a RTE, que pode ser realizada a qualquer momento, quando é identificado um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Aqui é realizada uma pequena demonstração do caminho que a energia elétrica percorre desde o ponto de geração até os consumidores finais. Esse caminho também representa os custos que compõem as tarifas de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. Assim, para que a energia chegue aos consumidores da distribuidora, essa energia, que geralmente é gerada em um ponto distante, é transportada por linhas de alta tensão até o ponto de entrega, a distribuidora, que por sua vez distribui essa energia aos consumidores. Também é relevante acentuar que o custo de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o mercado da distribuidora, acrescido das perdas técnicas, decorrente dos sistemas de transmissão e distribuição e das perdas não técnicas, ocasionadas por erro ou falha de medição e ainda por furto de energia, também conhecido como gatos. Para melhor compreensão dos efeitos, a partir daqui irei detalhar os itens que influenciaram esse resultado.
E antes de fazer esse detalhamento, é relevante explicar os custos que compõem as tarifas de energia. A tarifa econômica é formada por duas parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A é formada pelos custos relacionados à compra de energia, transmissão, encargos setoriais e receitas irrecuperáveis. A parcela A também é conhecida por custos não gerenciáveis e leva esse nome porque a distribuidora apenas arrecada e repassa esses gastos, não possuindo controle sobre esses custos. Já a parcela B, ou custos gerenciáveis, são aqueles em que a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e são formados pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Além dos custos econômicos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dados às mudanças de custos de itens da parcela A e visam restabelecer anualmente o equilíbrio do contrato de concessão. Nesse slide serão apresentados os itens que contribuíram para o resultado. De acordo com o gráfico, verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da DECELT. Os encargos setoriais tiveram efeito nesse resultado de 2,64%. Os custos com transmissão, uma redução de 2,75%. Os custos com compra de energia apresentaram efeito de aumento de 1,73%. E as receitas irrecuperáveis, um efeito nulo. Com isso, a parcela A resultou no efeito médio total de 1,62%. Já os custos com distribuição contribuíram com aumento de 1,12% nas tarifas. Quanto aos financeiros, a inclusão dos novos e a retirada dos que vigoravam nas tarifas tiveram participações de 3,42% e 3,29%, respectivamente. Com isso, agregando todos esses itens, o efeito médio resultou em 9,46%. Nos próximos slides irei detalhar melhor cada um desses itens. Vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade tarifária a qual pertence. Dito isso, a partir desse resultado, o grupo de alta tensão perceberá um efeito médio de menos 0,79%. Ao passo que o grupo de baixa tensão, um efeito médio de 14,87%, e o subgrupo B1 residencial, 13,11%. A diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos e às novas tarifas de referência calculadas nas revisões. Quanto aos custos, destaca-se a redução dos custos de transmissão, que tem mais influência sobre os consumidores de alta tensão, dos quais 71% estão no mercado livre. Por outro lado, foi identificado um aumento significativo dos custos relacionados à compra de energia, que impactam as tarifas dos consumidores cativos, dos quais 77% são do grupo B. Já a nova estrutura tarifária, em especial as tarifas de fio B, sofreu alteração significativa, devido à mudança do mercado desde a última revisão tarifária, ocorrida em 2016. No caso da DECELT, a mudança de mercado mais significativa é em relação aos hábitos de consumo e posse de equipamentos, medidos pelas curvas de carga da campanha de medidas. Dessa forma, a diferença de efeito percebido entre alta e baixa tensão se deve a uma readequação à nova realidade demonstrada pelas curvas de carga. Quanto à nova composição das tarifas para a DECELT, verificou-se que os custos de distribuição passaram a representar 14,45% da receita da distribuidora. Já os custos de aquisição de energia, 29,9%. Os custos de transporte, 14%. Os encargos setoriais, 14,8%. E os tributos, 26,9%. Agora, detalhando a parcela A, segundo demonstrado no slide anterior, os encargos setoriais tiveram um efeito de 2,64 no resultado. E o item que mais contribuiu para esse efeito foi o início do pagamento do empréstimo destinado à conta Covid, cujo efeito foi de 2,33%. Os custos com transporte foram responsáveis pelo efeito de menos 2,75 nessa revisão.
e essa redução decorre da previsão das novas tarifas de custo de uso do sistema de distribuição da Celesc Distribuidora, conforme as tarifas que foram disponibilizadas em consulta pública concernente à revisão tarifária da contratada. Quanto aos custos de energia para esse processo tarifário, este representou um impacto de 1,73%, e o item que concorreu mais para esse resultado foi o aumento do custo da energia proveniente do contrato bilateral que a distribuidora possui. Por último, as receitas recuperáveis tiveram uma participação de 0 no efeito médio. Ainda sobre o tema parcela A, é importante destacar que o nível de perdas técnicas calculados para essa consulta pública foi o mesmo percentual da última revisão da DCELT, de 7,28%. A perda técnica é calculada de acordo com a metodologia vigente e levando-se em consideração as características da área de concessão da distribuidora. Já em relação às perdas não técnicas, em que a metodologia prevê uma análise a partir do método de comparação entre empresas de portes equivalentes e área de atuação com índices de complexidade geográfica e socioeconômica semelhantes, verificou-se que entre os anos de 2017 e 2019, a distribuidora praticou um nível médio de perdas não técnicas de 6,45%, sendo que no ano de 2019 foi de 6,16%. E para o próximo ciclo está sendo proposto um percentual de ponto de partida de 1,92%. Agora vamos detalhar a parcela B, que é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto da remuneração do capital, da cota de reintegração regulatória e do custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A cota de reintegração regulatória é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. E as anuidades se referem aos investimentos de curto período de recuperação, tais como os realizados em hardware, software, veículos e em toda a infraestrutura de edifícios de uso administrativo e depende basicamente dos ativos imobilizados em serviço. Iniciando a análise da parcela B pelos custos operacionais, esses se referem aos custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de atendimento ao cliente. A partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, é definida uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Desse modo, caso seja identificado que os custos operacionais presentes nas tarifas estejam dentro da faixa de eficiência, não é necessário traçar uma trajetória dentro do ciclo tarifário. De outro modo, se identificado que esses custos estão acima do limite superior, é realizada uma trajetória de redução desses custos até que atinja a faixa superior. Por outro lado, se identificado que esses custos estão abaixo do limite inferior, é realizada uma trajetória de aumento até que alcance o limite inferior. No caso específico da DCELT, a aplicação dessa metodologia identificou que os custos operacionais presentes nas tarifas de seus consumidores estão dentro da faixa de eficiência, de modo que não será necessário traçar uma trajetória nesse ciclo tarifário. Conforme mencionado antes, a parcela B também são acrescidos os custos com os investimentos, que são aqueles reconhecidos como prudentes e que visam a expansão do sistema de distribuição, atendimento de novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Nessa parte serão apresentadas as variações e efeitos dos itens que estão contidos na parcela B. Quanto aos custos operacionais, observou-se uma pequena redução em comparação com os custos contidos nas tarifas, o que concorreu com a redução de 0,11%. E em relação às anuidades, essas tiveram uma variação de 30,21%, representando um impacto de 0,52% no efeito médio. Esse resultado decorreu da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende.
Quanto à remuneração do capital, essa teve uma variação de 68,70% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto tarifário de 1,46%. A situação adveio principalmente do aumento da base de remuneração líquida, que passou de 12,6 milhões a preço de agosto de 2016 para 28,2 milhões. Já a cota de reintegração regulatória variou 17,41%, o que representou um impacto de 0,24% nas tarifas. O aumento derivou da variação da base de remuneração bruta, que passou de 35,6 milhões a preço de agosto de 2016 para 44,6 milhões a preço de agosto de 2021. Por fim, os recursos de outras receitas, ultrapassagem de demanda, excedente de reativos, representaram uma redução de 1%, visto que nesse processo está sendo considerado saldo acumulado dos valores de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos no período pré-DRAC, apurados entre fevereiro de 16 e fevereiro de 17, conforme previsto no submódulo 2.1 do PRORED. Em vista da variação desses itens, a parcela B representou um impacto total de 1,12%. Outro item que requer atenção nesse processo de revisão tarifária é o fator X. O fator X é o índice fixado pela ANEEL e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente, o que contribui para a modicidade tarifária. Esse índice é constituído de 3 componentes, o PD, o T e o Q, sendo que apenas o que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais, o T, é definido na revisão tarifária, e os outros 2 são calculados anualmente nos reajustes tarifários. O componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. O valor definido do componente PD nesse processo foi de 1,03. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quando a análise de custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E como a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa da DECELT está dentro do intervalo definido pelo método de benchmark, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes é de 0. Outro integrante do fator X é o componente Q, também fixado anualmente nos processos tarifários. Nessa revisão, o componente Q é denominado Mecanismo de Incentivo à Qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre 2019 e 2020, resultando em menos 0,30%. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Detalhados os itens econômicos do cálculo, agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes. Conforme mencionado antes, o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 3,42% no resultado. É oportuno enfatizar que nessa fase da consulta pública, os componentes relativos a CVA em processamento e sobrecontratação e exposição de energia foram estimados pela distribuidora e serão fiscalizados e recalculados pela ANEEL até a versão final deste processo. Dos itens negativos que mais influenciaram esse resultado, merece destaque a reversão dos valores remanescentes dos recursos da conta Covid, cujo efeito foi de 3,10%. Nesse gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial convencional da área de concessão da DECELT nos últimos 10 anos, comparada com a variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. Assim, a partir dessa demonstração, percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permaneceu abaixo dos indicadores oficiais de inflação, cuja variação identificada para esses consumidores foi de 13,10%.
Para concluir a apresentação, destacarei as próximas fases dessa revisão. No dia 16 de julho é o prazo limite para o envio das contribuições a esse processo. No dia 24 de agosto está prevista a realização de reunião pública da diretoria da ANEEL para deliberar sobre o resultado do cálculo da revisão das distribuidoras. E o dia 29 de agosto, o início da vigência das novas tarifas. Agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia. Agradeço também a apresentação do DEVET, também muito objetiva, muito clara e esclarecedora. Na sua finalização, falou sobre as datas, então, muito importante que se observem, especialmente a data do dia 16 de julho, para o recebimento das contribuições que, porventura, queiram fazer. Na sequência, terminada essa fase de apresentação da própria ANEEL, eu passo a palavra ao Adriano Carlos Piasecki, que é o presidente do Conselho de Consumidores da DECELT. Inicialmente, gostaria de registrar a importância desse momento e desse espaço de manifestação social e aproveito para cumprimentar o senhor diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Dr. André Pepitone, em nome de quem cumprimento a todos os demais participantes desta audiência pública. Meu nome é Adriano Carlos Piasecki e sou presidente do Conselho de Consumidores da DECELT e faço uso deste espaço público de manifestação para, em nome dos consumidores catarinenses de energia elétrica, fazer ponderações acerca deste processo de revisão tarifária periódica. De início, é preciso registrar que pese a publicação do aviso de audiência pública ter ocorrido no dia 2 de junho de 2021, no Diário Oficial da União, somente no dia 21 de junho, ou seja, 19 dias depois, este Conselho de Consumidores recebeu o e-mail da Assessoria de Cerimonial e Relações Institucionais da ANEEL, contendo o convite para participarmos desta audiência pública, por meio da apresentação de contribuições embasadas na análise de 4 notas técnicas, com um total de mais de 80 páginas, além de 4 planilhas eletrônicas de cálculos extremamente densas e complexas. O fato é que, no prazo de 10 dias que tivemos, é humanamente impossível fazer uma análise técnica de material tão extenso e complexo, a fim de checar se houve a correta aplicação da metodologia e dos critérios de cálculos previstos para esta revisão tarifária periódica. Portanto, o que se evidencia é que restou prejudicada a participação efetiva dos consumidores de energia elétrica neste processo. Contudo, mesmo sem termos a mínima noção da composição dos índices que estão sendo apresentados e discutidos nesta reunião, temos a obrigação de destacar que estamos vivenciando um momento de crise sem precedentes, sendo que o cenário que se amolda para o ano de 2021 em relação às tarifas de energia elétrica é, no mínimo, aterrorizante. Eis que somente nos últimos 30 dias a sociedade brasileira tem convivido com um conjunto de notícias nefastas para os consumidores de energia elétrica. Trago aqui apenas uma amostra das manchetes que ganharam destaque dos principais jornais e noticiários brasileiros. O modelo de cálculo criado para indenizar concessionários do setor elétrico em razão do controle tarifário do governo Dilma Rousseff levou um passivo de mais de 50 bilhões, resultante de juros que serão repassados ao consumidor até 2028. A privatização da Eletrobras vai resultar em um aumento de 20 bilhões por ano aos consumidores, segundo a estimativa da Abrace. Privatização da Eletrobras causará 25% de aumento de energia. Brasil passa pela maior crise hídrica desde 1931, diz ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. Sem chuva, hidrelétricas já operam com 25% da capacidade, e o sinal é de alerta. Com a falta de água, temos usinas termoelétricas que geram energia por meio de queima de combustíveis, que precisam ser acionadas e valor adicional é colocado nas contas de energia. A ANEEL,
cobra o adicional de R$ 6,24 por cada 100 kW consumidos. A ANEEL aprovou nesta terça-feira, dia 29, o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos, alta de 52%. A ANEEL aprova a consulta pública para debater o valor da bandeira vermelha patamar 2, com previsão para mais um aumento. Senhoras e senhores, o fato é que os consumidores não devem, não podem e não aguentam mais pagar essa conta sozinhos. É preciso que ela seja dividida entre todos. É preciso que as empresas dos setores de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica tenham suas margens de lucro ou taxas de retorno reduzidas. E também é preciso que a ANEEL recomende aos estados brasileiros a redução proporcional do ICMS incidente sobre as contas de energia, uma vez que, com tantos reajustes, haverá um aumento significativo da base de cálculo. Fica evidente que, diante deste cenário, que quem precisa de socorro são os consumidores e não as empresas, sendo importante destacar que, mesmo com a pandemia, as distribuidoras de energia do país anunciaram lucros significativos em 2020. Portanto, a ANEEL tem que cumprir com seu papel de órgão regulador e estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, de forma que o ônus não fique sempre e somente com os consumidores. Assim, esta agência tem que buscar formas de atenuar os reajustes de tarifa para os consumidores. Desta forma, a ANEEL precisa buscar alternativas de atenuação dos índices de reajuste, valendo destacar a possibilidade de utilização dos seguintes recursos para promover a compensação financeira: utilizar recursos da conta Covid, recursos de PID, receitas para modicidade, promover a distribuição dos tributos PIS e COFINS recolhidos a maior, bem como valer-se dos demais recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Diante de tudo isso, estamos muito preocupados, porque, infelizmente, o modelo regulatório vigente no Brasil não considera a capacidade de pagamento dos consumidores e o nível de comprometimento de seus orçamentos e de sua renda, nem mesmo o seu grau de endividamento, sendo que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato só é válido para fornecedores e nunca para os consumidores. O resultado é que o valor exorbitante das tarifas de energia elétrica que estamos presenciando certamente contribuirá para o desencadeamento de um processo inflacionário em nosso país e comprometerá a sobrevivência da indústria, do comércio e dos empregos. Diante do exposto, solicito, em primeiro lugar, que esta agência reveja sua forma de atuação, a fim de que as consultas públicas deixem de ser mera formalidade, destinadas simplesmente a dar um caráter participativo aos processos decisórios da ANEEL, e passem a ser consideradas como uma etapa efetiva de participação da sociedade, com a possibilidade real dos consumidores interferirem nessas decisões, visando promover o equilíbrio dessa relação de consumo. Por fim, registro, em nome dos consumidores catarinenses de energia elétrica, o requerimento para que, diante do atual cenário de calamidade pública que assola o nosso país, decorrente da pandemia de Covid-19, esta agência não autorize e não fixe nenhum índice de reajuste para essa revisão tarifária periódica que atinja ou ultrapasse os 2 dígitos, para nenhum dos grupos ou subgrupos de consumo. Dessa forma, agradeço a oportunidade concedida ao Conselho de Consumidores da DECELT, com a esperança de que os pleitos aqui formulados sejam considerados e acolhidos por esta tão conceituada agência de regulação. Bem, eu agradeço as observações do presidente do Conselho de Consumidores da DECELT, e eu informo que nós não temos mais nenhum inscrito para se manifestar na nossa audiência, e quero informar que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pela ANEEL, bem como as contribuições que eventualmente sejam enviadas até o dia 16 de julho,
seja por meio eletrônico ou pelos correios, elas serão analisadas pela ANEEL antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Quero fazer aqui algumas observações rápidas, né, como foi apresentado pela nossa equipe da agência. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da DCELT, ela conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,46%, sendo de 14,87% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 0,79% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, especialmente e essencialmente os consumidores residenciais. O efeito médio nas tarifas de 9,46%, como foi apresentado pela nossa equipe, ela decorre de alguns fatores. Primeiro, do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, como bem apresentado, que contribui para um efeito médio de 2,74%, ao se ter como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas. Segundo, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário de 3,42%. E, por fim, a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a presente data, até a data de hoje, até a data da revisão tarifária que estamos apresentando, e que representam um impacto de 3,29% no atual processo tarifário da DCELT. E aqui eu quero fazer uma observação, já fiz isso, mas quero repetir, que é muito importante que a gente ressalte que os índices em consulta que foram apresentados aqui, eles são preliminares. Os valores definitivos, eles serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor, como foi mostrado pelo DEVET, em vigor em 29 de agosto de 2021. E antes de passar ao encerramento, eu gostaria de fazer algumas observações em relação à apresentação que fez o presidente do Conselho de Consumidores da DCELT. Então, eu agradeço, primeiramente, a participação nesta audiência pública do Conselho de Consumidores, acho que isso é sempre muito importante, e aqui foi representado pelo seu presidente, o Adriano Piasecki. E aqui eu quero fazer algumas observações. A participação dos consumidores, ela é sempre muito bem-vinda na ANEEL, e especialmente em eventos como este, em que se discute o valor a ser pago pela eletricidade. Estamos sempre e permanentemente abertos a ouvir e considerar as críticas ao desempenho da agência. Essas críticas, elas são muito bem-vindas, porque elas permitem que a ANEEL reavalie suas ações e, a partir disso, alterar, na medida da necessidade, a forma de agir. E assim, em respeito aos consumidores da DCELT, eu gostaria de fazer alguns breves comentários sobre as observações do presidente Adriano. Primeiro, eu quero aqui, pessoalmente, me colocar à inteira disposição do Conselho de Consumidores da DCELT para tirar quaisquer dúvidas que possam ter sobre o processo tarifário. As audiências públicas conduzidas pela ANEEL não são para cumprimento de formalidades, mas para que todos os interessados possam participar e contribuir, como fez o presidente do Conselho da DCELT, de Consumidores da DCELT, representando aqui os consumidores dessa distribuidora. E eu me sinto muito à vontade para afirmar que todas as contribuições são bem-vindas e serão e são sempre consideradas. A ANEEL, desde sua fundação, ela preza pela participação da sociedade na discussão dos atos regulatórios que emite. Nenhum ato é publicado pela agência sem que seja realizada uma audiência pública.
muitas vezes audiência pública presencial e sempre recebendo contribuições pelas vias do correio ou pela internet. E sempre é dada muita atenção a essas contribuições. Muitas vezes alteramos os nossos atos regulatórios por conta de contribuições recebidas. Então, muito importante a participação da sociedade e, repito, a ANEEL preza por isso e sempre agirá dessa forma. Então, eu reforço que, como relator desse processo de revisão tarifária da DECELT, que eu e a minha equipe, nós estamos à inteira disposição do Conselho de Consumidores. O setor elétrico brasileiro, ele passa, e todos nós estamos acompanhando em todo o Brasil, por uma dificuldade que estamos enfrentando esse ano, uma dificuldade em relação à condição hidrológica. Este ano, nós tivemos o pior período de chuvas desde que iniciamos nossas medições em 1931. Portanto, nos últimos 91 anos. Nós estamos na pior condição, pior período de chuva nos últimos 91 anos. E isso faz com que tenhamos que utilizar mais recursos térmicos para economizar água nos reservatórios. Não temos chuvas, então precisamos economizar a água que já chegou aos reservatórios. E para isso, nós precisamos de gerar energia com as nossas termoelétricas. E a geração termoelétrica, é importante que se observe isso, ela é mais cara que a geração hidrelétrica, fazendo com que os custos para gerar eletricidade fiquem mais caros. Esse custo é cobrado pelas bandeiras tarifárias, o que faz com que a ANEEL, ou que fez com que a ANEEL, este ano, se visse obrigada a elevar o valor a ser cobrado pela bandeira vermelha patamar 2, como fez referência o Adriano Piasecki. Esse é o principal motivo da ANEEL ter aumentado o valor da bandeira bandeira vermelha no nível 2. Ao mesmo tempo em que a ANEEL está vigilante à pressão tarifária, é também obrigação da ANEEL ser transparente e indicar ao consumidor o real custo da energia elétrica. Nós estamos, na ANEEL, trabalhando para equilibrar reajustes tarifários com os crescentes custos do setor elétrico, como esse ao que me referi, de geração termoelétrica. Ao longo de 2020 e 2021, especialmente por conta do sofrimento, do impacto proveniente da pandemia de Covid-19, foram inúmeras as medidas adotadas pela ANEEL para a redução das tarifas pagas pelos consumidores. Mas entendemos as ponderações do presidente Adriano e continuaremos na busca de valores mais baixos a serem pagos pelos consumidores de todo o país. Assim, eu agradeço mais uma vez e ressalto a importância da participação do Conselho de Consumidores da DECELT e as observações do seu presidente serão consideradas e observadas com atenção a partir de agora e a partir do recebimento das contribuições que chegarem a nós até o dia 16 de julho. Eu relembro que esta audiência pública ela está vinculada à consulta pública número 31 de 2021 e o prazo para contribuições, faço aqui mais uma vez referência a isso, pela importância que tem, até o dia 16 de julho de 21. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.aneel.gov.br, na área Participação Social. Eu agradeço também às servidoras da ANEEL, Andressa Comeno e Fernanda Proença, e a toda a equipe que nos auxiliou aqui na realização desta audiência pública. Eu agradeço também ao servidor Fernando Colli, que compõe a equipe de assessoria da diretoria da ANEEL, que acompanha esta audiência pública e também auxilia na revisão tarifária da DECELT. E, claro, agradeço a todos aqueles e todas aquelas servidoras e servidores da agência que acompanharam esta audiência pública e que fizeram apresentações, importantes apresentações para esclarecimento da sociedade. Agradeço também a participação de todas e todos os consumidores e todos os cidadãos e cidadãs que
acompanharam esta audiência e declaro encerrada esta reunião virtual. E tenham todas e todos um bom dia.